Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E no dia 30 de dezembro, Bolsonaro fez a sua última live, chorou, se vitimizou e, em seguida, surgiu no país a pergunta: onde está Jair? As autoridades, os agentes políticos, todos queriam saber o que é que tinha acontecido com Bolsonaro, porque depois da live ele tomou um chá de sumiço. E o que é que aconteceu? Por que todo mundo quis saber onde ele estava? Porque pouco antes ele disse, basicamente, que ia viajar só no dia 1º de janeiro e viajou no dia 30 de dezembro, 2 dias antes do que ele disse que faria. E por que ele fez isso? Essa é uma das razões pelas quais uma ala do Supremo Tribunal Federal acha que vai ser impossível não prender Jair Bolsonaro, sobretudo se ele vier ao Brasil. Nos Estados Unidos é possível até, fora do Brasil, é possível até que a extradição dele, se ele estiver nos Estados Unidos, num lugar conhecido, é possível até que imediatamente não se peça a extradição dele. O problema é se ele sumir pelo mundo ou se ele chegar ao Brasil. Por quê? Eu explico para você. Eu sempre digo o seguinte: se algum dia você sofrer uma investigação criminal, um processo penal, a última coisa que você deve fazer é dar qualquer sinal de que você pretende interferir na investigação. Isso se chama obstrução da justiça e é a maior causa, se não a única causa, para você ser preso antes de terminar o processo. E Jair Bolsonaro, com essa atitude, ele já começou a levantar a suspeita de que ele interferir em processo contra si é mais ou menos igual a ele respirar, não é? O Bolsonaro é alguém que muito dificilmente deixaria de tomar medidas para constranger o processo, inclusive solto, muito provavelmente, se ele volta ao Brasil, como ele disse que faria nos próximos dias, se ele volta ao Brasil, ele vai ficar atacando quem o investiga, vai ficar constrangendo testemunhas, vai ficar espalhando mentiras, sem falar no fato que a possibilidade de ele fugir, se o processo esquentar contra ele, é muito grande, e ele já demonstrou isso no dia 30 de janeiro, para se afastar do cenário, achando que isso iria interferir no processo, e é isso que ele não pode fazer. O Bolsonaro deveria estar aqui no Brasil, respondendo, mostrando que vai responder pelos seus atos, que não vai interferir em investigação, mas Bolsonaro se julga acima dos outros cidadãos. Ele acha que, deixando de ser presidente e tornando-se um cidadão comum, ele não deixa de ter as regalias de presidente da República. Tanto que nas redes sociais, você vê, ele continua se apresentando como presidente da República em exercício. Não é? Você vai às redes dele, está lá, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Então, uma ala do Supremo Tribunal Federal vê que também é impossível deixar de adotar alguma medida cautelar contra Bolsonaro. Medida cautelar é medida para prevenir que ele interfira no processo. Agora, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, Bolsonaro continua estimulando as suas tropas a tomarem atitudes criminosas, pregando inclusive violência e golpe para que ele não seja preso.
um procurador de justiça de Santa Catarina, é lógico, há pouco tempo apareceu do lado de um dos filhos de Bolsonaro pregando golpe de Estado. Procurador, membro do Ministério Público Federal, minha amiga, meu amigo. E não é só. O Bolsonaro, esses dias, postou um vídeo dizendo que a eleição foi fraudada, que quem elegeu Lula foi o STF, que o investiga, e o TSE, e o Alexandre de Moraes. Além disso, como se não bastasse, agora vem a público, na manhã desta quinta-feira, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, vem a público que um dos bolsonaristas presos, um dos terroristas presos, nesse processo infame que ocorreu em Brasília, no último domingo, um desses extremistas é amigo íntimo de Mourão e esteve no palácio com Bolsonaro. Ou seja, o poder de Bolsonaro de gerar confusão, se estiver no Brasil e estiver solto, vai ser enorme. Então, Bolsonaro nos Estados Unidos, calado, ainda passa, porque nos Estados Unidos ele está em local conhecido e está de bico fechado, apesar de ele ter postado esse vídeo criminoso, distorcendo o resultado das eleições. Mas ele apagou em seguida e está caladinho lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, qualquer palavra que ele disser vai provocar o caos. Então, Bolsonaro é o tipo de pessoa que não pode continuar solto. E tem mais. Os filhos dele também não podem ficar livres aqui, porque eles estão estimulando o caos. E você veja, meu amigo, você veja, minha amiga, que o STF está prendendo progressivamente, está chegando cada vez mais perto de Bolsonaro. Já prendeu um ministro dele. E essa cadeia de prisões, literalmente, né? Chega a ser engraçado, uma cadeia de prisões, quer dizer, eu digo cadeia no sentido de corrente, essa corrente de prisões, ela vai, evidentemente, chegar cada vez mais perto. Um passo que, para mim, na minha avaliação, é impostergável, é tirar de circulação aqueles que estão incitando atos criminosos como o de Brasília, no último domingo. Então, na verdade, os filhos de Bolsonaro, daqui a pouco, porque eles não param de dizer que o Bolsonaro venceu a eleição e de provocar, incitar, não é, o bolsonarismo porra louca, então esses filhos dele também vão acabar presos. Carla Zambelli, todo esse pessoal aí que não se cala, Carla Zambelli está caladinha, né? Mas todo esse pessoal, esse procurador, por exemplo, ele deveria ter sido exonerado. Ele foi obrigado só a pagar um vídeo em que ele pedia golpe, né? Então, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. Vamos ver. Aqui você tem uma matéria, na verdade eu tenho que começar por aqui. O Bolsonaro chorou em última live no dia 30 como presidente da República, se vitimizou, disse que as eleições foram fraudadas. Esse vídeo que o Bolsonaro fez, essa live que ele fez, já é uma forma de incitação ao crime, não é? Já é uma forma de causar tragédia no país e de predispor os seus fanáticos a cometerem atos que eles acabaram cometendo. E ele já sabia disso. Na verdade, o Bolsonaro, algum tempo atrás, no ano passado, ele chegou a dizer que a reação no Brasil à vitória do Lula seria muito mais intensa do que foi a reação à vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, o episódio do Capitólio. Aliás, os Estados Unidos que estão
dando assessoria sobre como o Brasil deve proceder contra esses golpistas e no processo contra eles que está sendo aberto. Como se não bastasse isso, você vê que aqui a revista Exame, ela pergunta: onde está Jair Bolsonaro? Diário Oficial indica que ele só vai aos Estados Unidos em 2023. Diz aqui: futuro ex-presidente não participará da cerimônia de posse eleito de Lula e deve ficar cerca de um mês em solo americano. Mas, na verdade, a gente sabe que nada disso é verdade. Tudo foi feito exatamente da forma oposta, mostrando que Bolsonaro enganou as pessoas. O Diário Oficial é um documento público. O Bolsonaro mentiu em documento público. Ele, como presidente da República, ele tem que dar satisfação, minha amiga, meu amigo, veja só, aqui ele tem que dar satisfação de todos os seus atos. Todos os seus atos. De uma vez que ele diz que ele vai viajar, ele diz um documento oficial, como é o Diário Oficial da União, ele diz que vai viajar só no dia 1º de janeiro, ele tem que viajar só no dia 1º de janeiro. Aí já há uma infração funcional grave e uma indicação de que o risco de fuga dele é muito grande. E aqui um procurador, esse procurador lá de Santa Catarina, em vídeo postado, procurador de vídeo postado por Bolsonaro, já esteve em live, porque nesse vídeo que o Bolsonaro postou e apagou, ele colocou esse procurador para atestar que as eleições foram fraudadas. E esse procurador já esteve em live do Eduardo Bolsonaro defendendo o golpe abertamente. Sistema vai cair, disse ele. Felipe Marcelo Gimenez também vem usando as redes sociais para criticar a prisão de bolsonaristas acampados diante de quartéis. Mandaram ele calar a boca, mas ele está fazendo incitação ao crime. Vai acabar em cana. E Bolsonaro posta e apaga vídeo com fake news sobre vitória de Lula nas eleições. Nenhuma irregularidade foi detectada no sistema eleitoral e isso é justamente um fato que está por trás de todo esse caos que ocorreu no Brasil. E por fim, o extremista, agora saiu essa notícia agora há pouco, extremista que participou do caos no domingo, dia 8, teve encontros com Bolsonaro e Mourão. Um extremista que participou do ataque às sedes dos três poderes mantém uma relação próxima de décadas com o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, a quem visitou em ao menos 2 agendas oficiais nos últimos anos. Ou seja, a ligação dos criminosos com Bolsonaro é absolutamente enorme. Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece aqui é que Bolsonaro solto significa obstrução da justiça. E essa ala do STF defende que, se o Bolsonaro pisar no Brasil, ele deve sofrer medida cautelar de ser guardado em prisão preventiva para evitar não só que ele interfira no processo, como também, minha amiga, meu amigo, que ele incite o caos. E, além disso, há a possibilidade de que ele fuja, que já foi demonstrada, e fuga também é obstrução da justiça. Então, eu acredito que chegou a hora de tomarem medidas de verdade para coibir esses abusos. Tudo o que aconteceu no último domingo deve-se ao fato de que pegaram leve com essa gente cometendo crimes, incitando um golpe, incitando ruptura do Estado democrático de direito, e as autoridades só olhando, não, deixa os caras acampados na frente dos quartéis, eles são democráticos, os caras estão pedindo golpe de Estado. Até o próprio ministro da Defesa, né, disse isso, que era democrática a manifestação. Tudo bem, eu entendo até que o Múcio queria apaziguar os ânimos, tal, tirá-lo agora não é solução, mas veja, essa leniência gerou tudo o que está acontecendo no Brasil,
todo esse risco. Inclusive ontem, Brasília estava cercada, sitiada e fechada, tomada até pelas Forças Armadas, porque havia risco de um novo ataque aos poderes, à esplanada dos ministérios. Ou seja, é preciso que a partir de agora as autoridades tomem as medidas necessárias. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção, deixar meu melhor abraço para todo mundo.